Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, o Bem-Estar e Movimento está no ar e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todos nós. O consumo de sódio, o consumo de sal na população brasileira. E para falar dos dados recentes, para entender um pouco mais como a gente pode fazer um consumo saudável de sódio e de sal, a gente vai falar que não é a mesma coisa, eu tenho um convidado ilustre e recebo o Dr. Carlos Alberto Nogueira. Ele é médico com mestrado e doutorado em pediatria pela Universidade de São Paulo e atualmente é diretor do Departamento de Nutrologia Pediátrica da Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Márcio. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui com você. Eu sou fã do trabalho que você tem desenvolvido há muitos anos nas diferentes mídias. Eu acho que você presta um serviço fantástico de informação de boa qualidade à população e fico muito feliz de estar aqui com você e com todo o pessoal da CBN e com os nossos ouvintes. Obrigado, doutor Carlos. Primeira pergunta é diferenciar para os nossos ouvintes a diferença de sal e sódio, né? Então, a gente tem uma recomendação ali da OMS de consumo de sal por dia, que mais ou menos em 5 gramas. Mas qual que é a diferença do sal e do sódio? Isso é bem importante porque a gente acaba misturando as recomendações aí, né, e fazendo às vezes um pouco de confusão. Então, o sal, né, é o cloreto de sódio, né? Não faz muita diferença a gente entender da química da coisa, mas é importante entender que o sal não é sódio, o sal é o cloreto de sódio. Ele tem uma certa quantidade de sódio, que não é 100%. Né? Então, mais ou menos, quando a gente fala em termos de grama, uma grama de sal de cozinha, ele tem mais ou menos 400 miligramas de sódio. Né? Isso é importante a gente compreender, porque quando a gente usa em casa, a gente coloca o sal. Né? Mas quando a gente vai ler a embalagem de produtos, a gente olha lá e temos o sódio, não temos o sal. Né? Então a gente precisa entender um pouquinho essas duas coisas. Quer dizer, uma grama de sal de cozinha tem mais ou menos 400 miligramas de sódio. E é muito interessante você tocar nesse ponto, porque a gente sempre tem as recomendações para tomar muito cuidado com o consumo excessivo de açúcar, de sal, e isso gera na população, muitas vezes, um certo pânico na hora de ler os rótulos, né? Então a pessoa acaba pensando assim, poxa, eu estou pegando um alimento aqui que tem, sei lá, 200 miligramas de sódio. A pessoa já fica desesperada e fala, eu não vou pegar esse alimento, né? Como se fosse um alimento ruim ou não. E aí é que eu quero começar esse papo. O brasileiro, ele é um povo que consome mais sal do que a média mundial? É um povo que gosta de salgar a comida? Sim, sem dúvida. O consumo excessivo de sal e de sódio, por consequência, é um problema no mundo inteiro. Né? Mas no Brasil, nós temos isso como uma questão de saúde pública mesmo. Né? O brasileiro, ele consome bastante mais sal do que deveria consumir. Nós fizemos esse estudo recentemente, que foi publicado há poucos dias atrás, e que nós tivemos acesso a dados levantados oficialmente no país pelo IBGE, e nesse estudo, uma das coisas que nós ficamos bastante assim impressionados é que 61% dos indivíduos consomem mais sódio do que a recomendação internacional. Então, isso para nós é um problema de saúde pública, é algo que a gente tem que sempre abordar quando a gente fala fundamentalmente em prevenção de doenças. Quando você fala de um consumo excessivo de sal, sendo gatilho para as doenças, quais são as mais comuns? Hipertensão? Quais são onde a gente acaba ficando mais em risco? Para quais doenças? A gente sempre lembra primeiro da hipertensão arterial. Né? Uma parte razoável dos indivíduos que têm uma tendência genética a terem hipertensão arterial, eles pioram esse quadro com o consumo excessivo de sódio. A gente diz que são os indivíduos sódio sensíveis. Né? É importante a gente falar isso porque a gente vai encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu como muito sal e minha pressão é normal. Porque nem todos os indivíduos são sensíveis ao sódio, mas a maioria dos indivíduos são. Então, o consumo excessivo do sódio é um fator de risco para o aparecimento da hipertensão arterial naquelas pessoas que são
geneticamente susceptíveis, ou para aqueles que já são hipertensos, da piora do quadro, do aumento da pressão. Mas não é só isso. A hipertensão arterial, ela tem o consumo excessivo de sódio, ele tem uma relação com todas aquelas doenças que a gente costuma chamar de doenças crônicas não transmissíveis. E aí nós estamos falando de pressão alta, mas nós estamos falando de infarto do miocárdio, de derrame cerebral e até alguns tipos de morte, né? Para você ter uma ideia, Márcio, estima-se que em torno de 2 milhões de indivíduos todo ano morrem e tendo como uma das causas o consumo excessivo de sódio. Então, esses indivíduos consomem muito sódio, por conta disso, eles desenvolvem uma dessas doenças e acabam morrendo. Então, pode-se dizer que o consumo excessivo de sódio é uma das causas importantes de mortalidade no mundo atual. E aí você traz um dado que, assim, ok, então eu vou tentar restringir ou, enfim, fazer um uso moderado ali do sal e do consumo de sódio. E a primeira coisa que a gente é muito bombardeado é que os produtos industrializados são os grandes vilões. E vocês fizeram um estudo agora, em cima da população brasileira, mostrando que não é bem assim, né? Que a maior parte desse sal, desse sódio consumido, ele não vem dos industrializados. Queria que você explicasse um pouco qual é o perfil do consumo de sódio do brasileiro. Esse eu acho que é o achado mais importante desse estudo, né, que a gente publicou recentemente, mas eu digo para você que não é um estudo assim inovador, que trouxe uma informação que ninguém sabia. Já havia outros estudos mostrando isso, então esse é um conhecimento, vamos dizer, que está bem consolidado em termos científicos, né? E para a gente entender bem o resultado do estudo, Márcio, e não ter perigo de a gente ser criticado por estar né, falando coisas que vão contra o que muita gente fala, a gente precisa entender que o que interessa para a gente é os alimentos que de fato impactam no total do sódio consumido pela pessoa. Então, se você falar assim, puxa, mas o que tem mais sódio, o produto A ou B? Eu vou imediatamente te perguntar, mas qual é a quantidade de consumo desse produto A ou B? Às vezes o produto A tem muito sódio, mas o indivíduo consome aquilo uma vez por mês, 2 vezes por mês. Que impacto isso vai ter na saúde dele? Baixíssimo. E um outro produto que tem menos sódio, mas o indivíduo consome todos os dias. Então, o que nós fizemos nesse estudo foi verificar quais os alimentos que de fato impactam no total do sódio consumido pelos brasileiros. E aí é que vem esses dados, né, que a gente levantou. Então, em primeiro lugar, estão os pães, de uma maneira geral. E aí entra o pão francês, entra o pão caseiro, entra a torradinha. Então, os pães, de uma maneira geral, eles estão lá em primeiro lugar. Porque a gente consome pão todo dia. Todo dia. Talvez exatamente por isso que no total ele tenha tanto impacto, né? Ele é um produto que tem sim bastante sal, mas se a gente consumisse uma vez por semana não teria problema, né? Aí depois, sabe o que vem? Vem o arroz, o feijão, a carne de vaca e a carne de frango, né? Então vejam, esses 5 primeiros grupos de alimentos, eles respondem por metade do sódio que a gente consome aproximadamente. Então você fala assim, puxa, mas a carne de vaca tem sódio, mas aí nós estamos falando daquela carne já preparada em casa, né? Não é a carne do jeito que ela vem do açougue, porque esse estudo foi feito com os alimentos consumidos no domicílio. É o sal adicionado. É a soma do sal que já tem na carne, porque né, a carne tem lá a sua quantidade de sal, mais aquele que a gente adiciona no preparo, né? Então isso eu acho muito importante, né? Se eu quiser dar uma orientação para alguém que está com pressão alta, ou só uma orientação preventiva, o que faz mais sentido? Eu falar de consumir um alimento que tem bastante sal, por exemplo, um industrializado qualquer famoso aí por ter muito sódio, mas que ela consome de vez em quando, ou eu dizer para ela assim, olha, prepare a sua carne com menos sal, prepare o seu arroz com menos sal. Arroz e feijão com menos sal, porque é uma comida quase que diária. Quase que diária. E aí eu faço uma analogia, quando você fala dessa questão da alimentação, lembra muito para mim a atividade física, sabe? Porque a pessoa fala assim, eu vou fazer o crossfit porque queima mais calorias. Tá bom. Você vai fazer o crossfit? Vou. Quantas vezes por semana? 2. Legal. Enquanto ele poderia, por exemplo, incorporar uma subida de escadas no prédio dele de 15, 16 andares, que ele teria que fazer todo dia, entendeu? E aí quando você pega o balanço do mês, ele gastou muito mais calorias nessas atividades diárias
do que eventualmente naquelas 2 aulas semanais, uma aula semanal que ele faz uma atividade que gasta muita caloria. E aí, quando você traz isso para a alimentação, eu achei muito interessante, porque não é raro eu estar com alguém e falar: nossa, eu não vou pegar esse refrigerante light porque tem muito sódio. Mas você consome isso todos os dias? Não, só no fim de semana toma uma latinha ou outra. Então você não precisa exatamente parar com isso, né? Porque ele não é a regra da sua alimentação. E aí a gente acaba vendo muitas vezes de uma alimentação saudável, dita saudável, vem uma salada. Eu canso de ver isso. A pessoa nem provou a salada. Ela pega o saleiro e e enche ali de sal. E isso é um hábito quase que diário dele. E aí, quando você vai olhando nesse estudo, pô, carne, frango, arroz, feijão e pão, eu duvido um brasileiro que não consuma pelo menos um desses todos os dias, né? E você adicionando e não. E pior que o nosso paladar vai acostumando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vai acostumando, mas eu queria dizer para você que sua comparação foi perfeita, né? É exatamente isso, né? Que se alguém chegar para você e perguntar: ô Márcio, o que gasta mais caloria, né? Você pode dar um esporte qualquer, né? O cara, então vou fazer isso, mas ele faz aquilo uma vez, né? E aí ele perderia a chance de, como você falou, né? Subir um pouquinho de escada todo dia. Então, Exato. acho que a sua comparação foi no ponto, foi perfeita. E você também tocou na questão, por exemplo, do refrigerante, né? Às vezes a gente dá a orientação certa e dá a explicação errada, sabe? Porque às vezes a gente fala, se eu falar assim, como nutrólogo, né? Olha, evite o consumo de refrigerante de qualquer espécie, né? Por quê? Porque quando tem açúcar é um produto adoçado, quando não tem é um produto cheio lá de edulcorante e tal. E isso, né? A gente tem que consumir água, a gente precisa tomar água, acostumar a tomar água. A água que é aí nossa hidratação, né? Perfeito. Agora alguém fala assim, não, é porque tem muito sódio. Aí já está dando orientação mentirosa, porque não é esse o problema, né? Então acho que o que você falou aí, eu queria endossar e reforçar, porque de fato é muito importante. Agora a questão do paladar, eu acho que é um aspecto que aí a gente já caminha assim, ok, o estudo mostrou que é esse o problema, o que a gente faz com isso, né? Então, uma das primeiras coisas é evitar o sal de mesa, porque se o sal está ali na mesa, a gente vai consumir. E é verdade, qualquer pessoa que trabalhe com gastronomia, com culinária, vai te dizer, o sal é o melhor realçador de sabor que tem. Né? Às vezes o indivíduo prepara uma carne maravilhosa, com um tempero especialíssimo, ele esquece de pôr o sal, você não sente o gosto nem da carne, nem do tempero. Você põe um pouco de sal, aquilo realça. Né? Então, se realça sabor, é atraente para o ser humano, de maneira que, se eu tiver o sal na mesa, eu vou tender a colocar. Então, isso já é uma primeira dica para você reduzir o consumo, é você não ter o saleiro à mesa. Né? Agora, depois que você já conseguiu fazer isso, aí vem a fase de começar a reduzir o consumo de sal. E a gente não pode ser radical. E aí eu vou, de novo, abusar da comparação com a atividade física. Né? Eu não faço nada e amanhã eu vou começar a correr junto com meu amigo que faz uma meia maratona. Eu começo amanhã e já corro uma meia maratona. A chance disso dar ruim é muito grande. Não é? Então, assim, se eu consumo muito sal, eu não vou de uma hora para outra comer uma alimentação sem sal. Mas o meu paladar, ele vai se habituar se eu for retirando aos poucos, né? Então, as duas coisas acontecem. Se eu vou comendo sal cada vez mais, eu vou cada vez gostando mais do sabor e colocando mais, mas se eu vou retirando, eu começo a sentir cada vez menos a necessidade do sal. Então, essa retirada lenta é uma outra dica importante. Vamos devagar. É melhor a gente fazer esse processo durante um ano do que eu tentar fazer radicalmente e desistir na primeira semana. Muito legal, porque isso vem ao encontro de alguns estudos mostrando a comparação entre dietas restritivas com pequenas mudanças, né? Então, as dietas restritivas, elas se mostram muito eficientes em 3 meses, mas quando você estica esse horizonte para um ano, você tem cerca de 8 a 10% só das pessoas que obtiveram sucesso. Ao passo que quando você pega essas pequenas mudanças, você consegue incorporar no estilo de vida e você tem uma reeducação alimentar. E aí, agora eu quero pegar de novo o gancho da atividade física e abusar da sua especialidade, que é pediatra. E quando a gente fala da atividade física para a criança, a gente fala ela é muito importante nessa fase, porque é a fase que a criança vai
criar todo o seu acervo motor, ela vai pegar o gosto pela atividade física, ela vai pegar o hábito pela atividade física, e isso vai ser muito importante. Em relação à alimentação, essa questão do sal, do açúcar, do paladar, também é importante começar quando criança? É muito importante, mas e é interessante você falar isso, porque você deve ter acompanhado, porque a imprensa acabou divulgando bastante, eu também acabei divulgando aí nas minhas redes sociais, um estudo interessantíssimo que os autores fizeram ultrassom, aqueles ultrassons de alta definição em 3D, e eles deram um alimento menos gostoso e um outro um pouco mais gostoso para as mães. E ficaram com esses ultrassons avaliando. E é interessantíssimo, quando a gente olha as figuras, quando a mãe comia alguma coisa que não era tão gostosa, o bebê fazia uma careta, assim. Quando a mãe consumia alguma coisa mais docinha, o bebê ficava sorridente, né? Isso dentro do útero, né? Então, eu estou te contando isso para dizer assim, esse treinamento começa lá durante a gravidez. Olha só. Então, vale muito a pena a gente estimular as mães a terem uma dieta saudável e variada, porque esses sabores passam pela placenta, passam por líquido amniótico e o bebê começa a provar esses sabores, ele começa a acostumar com esses sabores. Depois, quando o neném nasce, a mãe vai amamentar. Vale a mesma regra, o leite materno expressa sabores. Então, se a mãe consome frutas, verduras, legumes, pouco sal, pouco açúcar, o leite materno dela tem essa característica. O bebê vai acostumar com o paladar de todos os alimentos, mesmo com alimentos que não têm um paladar tão gostoso, ele vai acostumar já no aleitamento materno e vai acostumar a comer pouco sal e pouco açúcar. E o inverso é verdadeiro. Se a mãe consumir muito sal, muito açúcar, esse leite vai expressar e o bebê vai acostumar com esses sabores. E aí depois, obviamente, quando lá no 6º mês começa a alimentação complementar, se a mãe prepara uma papinha sem sal, sem açúcar, ela também está dando a chance do bebê se acostumar com esse paladar. E o inverso é verdadeiro. Se ela fizer uma papinha muito doce, muito salgada, ele vai exigir isso aí para sempre, porque o treinamento do paladar acontece fundamentalmente no começo da vida, inclusive lá no útero. E aí depois mudar isso na vida adulta fica cada vez mais difícil, né? Muito difícil porque esses hábitos adquiridos, e o paladar é um muito importante, eles ficam muito arraigados, né? A pessoa, de fato, ela aprende os sabores muito precocemente. E aí fica difícil, lá na frente, ela consumir. Por exemplo, uma mãe que não come nada de verdura e legume, ela não comeu na gravidez, ela não comeu na amamentação, ela não colocou na papinha do bebê no começo da vida, é muito difícil ela chegar, quando essa criança é um adolescente, e dizer assim, você precisa consumir frutas, verduras e legumes, porque para esse adolescente, esse paladar vai ser muito estranho. É engraçado, né? Porque a gente também a gente acaba se adaptando. Você falou, você vai colocando sal, você vai se adaptando, aí, né, você não quer mais tirar. Eu lembro de um amigo meu que falou assim, primeira vez que você dá para um bebê, enfim, bebê não, uma criança, uma bebida alcoólica, alguma coisa, a careta dele é uma coisa assim, né? Não gostei daquilo. E aí a pessoa acaba se habituando e a cerveja vira uma coisa maravilhosa para a pessoa. Então a gente também, claro, tem o poder de ir refinando o nosso paladar, e aí a dica que fica mesmo são essas pequenas mudanças, né? Exato, mas sabe que você me falou isso, eu lembrei de um professor meu, professor bastante famoso aí, né? E aí, quando a gente discutia casos com ele, ele falava assim, aquela criança não quer aceitar tal coisa, né? Ele falava assim, olha, ela vai aceitar sim, porque ela aceita até tal coisa. Ele falava o nome lá de uma bebida famosa. Ou seja, né, a primeira vez que essa criança provou, provavelmente um refrigerante cheio de gás, com gosto estranho, ela deve ter odiado. Mas depois, né, vai oferecendo, acaba se adaptando. A gente chega à conclusão que Darwin esteve sempre certo, né? A gente tem uma capacidade de adaptação impressionante. E aí, quando a gente fala do sódio, do sal, acaba aparecendo aí no mercado vários tipos diferentes de sal. Então aí aparece o sal light, o sal do Himalaia. Existe uma opção de sal que é mais saudável que a outra? Então, olha, desses sais que são mais culinários, né, o sal rosa e tal, não há grande diferença no teor de sódio, tá? Praticamente eles são iguais. Agora, o sal light, normalmente, ele é uma mistura de cloreto de sódio com cloreto de potássio. E aí sim,
né? Você tem o cloreto de potássio, que ele confere um sabor levemente salgado, mas ele dá um certo sabor azedo também para algumas pessoas, mas ele tem um pouquinho de sabor também que puxa para o salgado. E se você consumir a mesma quantidade do sal normal, você vai estar consumindo a metade do sódio. Isso é verdade. Então, se você fizer a opção por usar um sal light, que tem 50% a menos de sódio, mas você colocar a mesma quantidade, você de fato estará consumindo metade do sódio e talvez seja uma coisa interessante. O problema é que, como o poder de salgar é menor, a tendência é você colocar muito mais. E aí ficamos no 0 a 0, com a desvantagem de perder um pouco do sabor, né? Porque o cloreto de potássio ele muda um pouco o sabor do alimento. Sabe que você tocou num ponto muito interessante, que é exatamente esse, né? Eh, por ser light, né? Então tá lá, sal light, tem 50% menos. A pessoa tende a colocar mais, né? E muitas vezes o consumo é muito parecido. Isso acontece com açúcar também, né? Então tem uma tendência nossa. E aí a estratégia mesmo é ir mudando o paladar. Não vai ter nenhum tipo de sal milagroso que você vai colocar ali e com muito menos quantidade vai conseguir o mesmo sabor. Então a ideia é a gente ir adaptando esse paladar, né? Exatamente, e fazendo essa redução de quantidade mesmo. E um dado, Márcio, que esse estudo mostrou, que eu acho que vale a pena para as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Ele mostrou que o maior problema se concentra entre os homens e entre os jovens, entre 20 e 29 anos. Então, eu acho que isso é legal da gente falar, porque, assim, se você é homem e se você é jovem, você provavelmente tem um risco maior de estar nessa estatística do ruim, de consumir sódio demais, né? Então, redobre a sua atenção. Agora, essa população que você falou, né, muitas vezes é uma população que come fora de casa e não tem o controle em cima do preparo. Come muitas vezes em self-service, em lugares onde essa carne, esse arroz, feijão já vem preparado. Tem alguma dica para quem come nesses lugares, que, enfim, já encontra um buffet ali e vai se servindo, para tentar reduzir o consumo? Eu acho que a primeira coisa é tentar buscar lugares em que você não perceba que de fato se coloca muito sal. E a colocação de sal em excesso é muito frequente, você tem toda a razão, por vários motivos. Primeiro, que é mais fácil você agradar o consumidor se você faz uma comida com sabor mais realçado. Segundo, que o sal é um grande conservante. Então, quando você coloca sal, você dá um tempo maior de sobrevida ao alimento. Ele pode ficar ali parado mais tempo sem ter risco de estragar, né? E servir para o seu consumidor um alimento já estragado. Então, o sal é um bom conservante, por isso eles também abusam um pouco do sal. Então, a primeira dica é testar, né? Geralmente a gente tem oportunidade ali no redondeza onde a gente come, de 3 ou 4 restaurantes, e verificar aquele que imediatamente você perceba que tem menos sal acrescido. Mas a outra dica é assim, geralmente nesse buffet você vai ter a salada, os legumes que não são salgados. Então, se você perceber que o arroz daquele restaurante já tem mais sal, o feijão também, quando você puser a salada para comer junto, você não coloca o sal na salada. Você aproveita um pouco do sal que tem lá no arroz, no feijão, na carne, para já salgar a sua salada e o seu legume, né? Essa é uma coisa que funciona numa situação em que você não tem controle sobre a cozinha, sobre como que aquilo lá foi feito. Você sair da refeição com muita sede pode significar que tinha um consumo maior ali de sal? Pode ser. Não necessariamente seja isso, né? Às Aham. vezes uma alimentação que a gente fala muito osmolar, que é uma característica química do alimento de liberar partículas muito pequenas, também pode dar essa sensação. Mas quase sempre, se você sai de um restaurante com muita sede, ou se durante a refeição você se obriga a ficar tomando água ou tomando um refrigerante ou um suco o tempo todo, muito provavelmente o seu organismo está pedindo essa hidratação pelo excesso de sódio, porque o nosso corpo não tolera muito sódio no sangue. Quando o sódio começa a subir no sangue, o nosso corpo pede água para diluir esse sódio, né? Então, essa dica que você falou também é muito boa, viu, Márcio? Se a pessoa sai ali do restaurante sempre com sede ou tem que tomar água o tempo todo enquanto come, é provável que ela esteja consumindo um excesso de sódio, sim. Uma boa hidratação ao longo do dia, ela pode atenuar um pouco o efeito de um pequeno excesso de sal? A hidratação,
grande, ela ajuda a eliminar o excesso de sódio, né? Então, é possível que exista, sim, algum efeito benéfico. Agora, enquanto o rim não fez esse processo, né, de eliminar junto com a água, esse sódio circulando, ele já possivelmente já fez uma boa parte do seu malefício, sabe? Então, não é uma estratégia, assim, de saúde pública que a gente costuma falar, olha, se você comer muito sal, tome bastante água, né? Isso provavelmente não vai funcionar muito bem, ainda que talvez amenize um pouco, sim. Tem alguma relação, a gente ouve muito isso com esportista amador, em relação a consumir ali até sal, principalmente para as pessoas que fazem endurance, esporte mais aeróbico, como corrida, tem uma certa febre em consumir um pouquinho de sal ali para tolerar mais o esforço. Faz sentido isso? Faz um pouco, sim, mas faz um pouco porque o nosso suor, a gente tem a sensação de que a gente está perdendo água, né? Uhum. Na verdade, nós estamos perdendo água e cloreto de sódio, né? Tanto que o suor é salgado. Então, em alguns indivíduos que transpiram muito, eles podem perder muito sal, e eu lembro, eles perdem muito sódio e perdem muito cloro também, né? Então, às vezes, eles colocam um pouco de sal ali embaixo da língua e tal para contrabalancear essa perda. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, do efeito da perda excessiva de cloro é a presença de cãibras, às vezes, depois do exercício. E a cãibra tem uma relação muito forte com o cloro que a gente perde durante o exercício. Então, às vezes, essa reposição de um pouquinho naquele indivíduo que perdeu muito, ela pode funcionar. E aí eu não faria essa reposição só com o sódio, não. Eu faria com o sal mesmo, porque tem o cloreto de sódio, que é o que a gente perdeu no suor. É mais próximo daquilo que a gente está perdendo durante a atividade física. Exato, exato. Muito bom. A gente vai chegando aqui no final e tem sempre um quadro que eu peço uma dica aqui para o nosso convidado. Vai ter uma vinhetinha. 3 dicas para levar para casa. Três dicas aqui para o nosso ouvinte, doutor Carlos, fazer um consumo moderado aí do sal no dia a dia. A primeira delas é não ter o sal à mesa. Essa é a primeira dica. A segunda dica é lembrar que grande parte do que nós consumimos no dia a dia vem de dentro da nossa casa. Então, se você quiser reduzir o consumo de sódio, tome cuidado na preparação dos alimentos, na preparação do arroz, do feijão, da carne, né? E a terceira dica, quando você for comprar alimentos, aí sim, vale a pena você olhar no rótulo e consumir aqueles que tenham menos sódio, né? Porque ali no rótulo não vai estar escrito sal, vai estar escrito sódio. E aí, se você puder comparar os alimentos, eu acho isso muito importante. Às vezes você pega 2 alimentos que são muito parecidos, por exemplo, molho de tomate pronto. Você pega 2 embalagens de molho de tomate, uma delas tem 3 vezes a quantidade de sódio da outra. Aí vale a pena você escolher aquela que tem menos sódio. Então, acho que essas 3 dicas já ajudam a gente bastante. 3 dicas muito valiosas e eu quero agradecer muito sua participação. Foi muito esclarecedora. Tenho certeza que os nossos ouvintes não só ficaram alerta a esse aviso de como eles têm se alimentado e adicionado sal na alimentação, mas também pegaram dicas aí de como melhorar no dia a dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite e espero em breve a gente estar fazendo um outro programa sobre outros assuntos. Mas eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com você e com os seus ouvintes. Espero que eles tenham aproveitado bastante. Eu fico à sua disposição. Falar de nutrologia é a grande paixão da minha vida. Muito obrigado. Obrigado você, doutor Carlos. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo. Já compartilha com seu amigo que costuma dar aquela exagerada no sal. Você também pode baixar agora mesmo e ouvir o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana, grande abraço a todos. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.